Seja bem-vindo a mais um Conexão Cast. Hoje, muito especial, é uma realização de um sonho. Além de toda essa questão do podcast, é uma realização pessoal minha, de poder estar recebendo aqui, estar batendo um papo com o grande ídolo aí, que é o Richard Rasmussen. Boa noite, obrigado pela presença. Eu sei a correria que é a sua vida e não tenho palavras para te agradecer e para explicar o quanto eu estou feliz por você estar aqui. Obrigado, aí, uma satisfação estar aqui. A gente, na medida do possível, eu sei que eu tento atender todos os compromissos, né, de bate-papo, acho importante. Importante para mim também, sabe, fazer, tá colocando meus pontos de vista. Muitas vezes a internet é muito cruel, né, porque eles muitas vezes tiram um pedaço daquilo que você está falando, tira o contexto daquilo que você está falando. Então, na medida do possível, eu sempre tento participar e colocar meus pontos de vista mais, explicar eles melhor. Então, é interessante. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos lá. Antes de eu começar, eu quero te presentear, tá? Isso aqui é uma lembrancinha nossa. Deixa eu ver. Do bonito, só não é álcool, não. Não é alto, talvez seja por essa nova fase mais café aí, ó. Vou tomar um cafezinho. Eu ainda tomo meu vinhote, tudo. Eu tenho só evitado, obrigado. Eu tenho evitado entre bichos, trilhas e microfones, a paixão pela vida selvagem nos une. Legal. Conexão Cast. Obrigado. E mais um, isso aqui é um parceiro nosso, de um outro projeto do Abelhas Pais e Filhos. É um projeto muito legal para Meu. meliponicultura, né? Abelhas sem ferrão, o pessoal está criando abelhas em casa. Muito legal. Tô fazendo isso em casa também. Isso é muito importante. Eu não tinha noção da importância que eram as abelhas na cidade, né? Para tá polinizando. A gente pode ver esse programa. Olha lá. Aí. E aí você já fala se é bom ou não. Você que anda por aí conhece realmente do mel, né? Tá, essa aqui eu acho que ele é. Esse é Aesiops, é mel de abelha comum, né? É abelha africanizada, né? Deixa eu ver aqui. Ah, já tá aí. Nem devia pelo gosto. Aí, ó. Ah. Elas produzem menos mel, né? Mas elas têm. Nós temos uma diversidade de abelhas no Brasil gigantesca. Nenhuma delas tu ferrão, né? Sim, é uma coisa que eu particularmente conheci sem querer, É. né? Uma vez, porque tem um quintal grande, a mulher comentou de ter abelha. Aí eu falei, eu vou montar uma caixinha. Pesquisando, achamos, indicaram eles, a gente passou a conhecer. E eles fazem um trabalho muito legal de disseminação dessas abelhas para. Eu até estava achando um nome, né? Domesticação, pet. É um negócio mais, né? Não tem nome ainda para isso, né? Que é a abelha no dia a dia da cidade com a gente, né? Que é uma coisa bem legal e bem importante. E qualquer um pode fazer, né? O que Qualquer você um pode faz? fazer. Você multiplica as abelhas, né, que tem na tua região. Você tem um atrativo e você forma novas colmeias, né? Então é muito bacana mesmo. Eu tô nesse processo, tô brincando com isso lá em casa, e é muito satisfatório ver, aprender com as diferentes abelhas. Já são uns 3, 4. Só não fala que é fácil, que eu acho que eu matei as fiquinhas. Eu até preciso do Michel lá em casa para ver como que tá, porque elas não tão legal. Não, eu tenho um cara que não dá assistência também, porque não é tão simples assim, né? Você precisa de prática e por enquanto então a gente tem um cara de vai em casa uma vez por mês pra tá orientando a outra. O Michel do Apenas Pais e Filhos, né? Um abraço aí pela, pelo trabalho, né? Que é, e é muito é muito gratificante ir lá e ver as bichinhas trabalhando. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho antes aí, mas uma curiosidade de fã mesmo, É. antes de entrar nos assuntos normais. Da onde surgiu o Richard, né? Porque a sua trajetória, você entrou na área de ecologia antes de ser biólogo, é isso? É um negócio. Eu tive um criatório conservacionista muitos anos atrás, 1990 e algo, não me lembro. E aí foi dali que, vamos dizer, essa parte ambiental do Richard ficou mais pujante, né?
Mas porque eu comprei uma casa, essa casa, cara, tinha 2 jabutis, aí eu fui olhar a legislação, tecnicamente não podia ter esse jabutis lá, aí eu fui procurar um órgão ambiental, fui ver um cara que me deu uma assessoria e montamos um criador conservacionista, que é uma das diferentes entidades, né, que você pode montar. Você tem zoológico, você tem cada um com suas funções, né, criador conservacionista, científico, criador comercial. E aí foi aí que começou essa história porque eu sou economista antes de ser Não tem velho, muito sua cara, mas eu sou né, então, mas eu trabalhei 10 anos com auditoria na área fiscal e auditoria de prevenção a fraudes. É um trabalho muito chato, cara, porque como, né, saiu de auditor é, pro teacher de eu digo assim, a gente hoje precisa de contador, precisa, né, mas então, foi bem orgânico, na verdade, por conta, eu construí esse criador conservacionista com dinheiro de economista que eu era, né. E aí eu fui entendendo as coisas, aí fiz faculdade de biologia depois, e aí fiz aquele passo, né. fez meio por hobby ou não? Você já achava que você ia largar? Não, não, fiz inicialmente por hobby, mas aí esse criador, ele começou a receber visita de escola, começou a fechar conta, né, do que estava assim, porque tem que fechar conta, né. Pessoas tem muitas pessoas que acham que não precisa fechar, que esse é exatamente o problema onde a gente vê, por exemplo, na coisa dos protetores, né, não fecha a conta deles, coitado. Aí tem um monte de cachorro que tem que comer, tem que ir para o médico veterinário e não fecha a conta, então você precisa fechar a conta, Aconteceu. fechar a conta. E aí a gente tinha uma forma de receita, de visitação, né, com grupos fechados, que não sei o quê, enfim. E aí eu falei: "Pô", eu falei: "Eu quero fazer isso na minha vida". É gostoso esse negócio. Coincidentemente, assim, por conta desse criador, apareceu uma TV, a gente fazia várias matérias na TV, até porque eu trabalhava, tinha muitos animais que eu já tinha essa paixão aí por serpentes, tinha paixão por, né, eu descobri esse tesão por esse segmento, né. Então a gente tinha lá muitos animais que era assim, era o que a caranguejeira, a cobra, o coisa, que os outros zoológicos não tinham, né. E uma coisa foi puxando outra, né, esses animais de país diferente, É, sei, né. exato. Aí eu tinha prazer em trabalhar com eles, porque eram animais que eu chamo os excluídos, né. Todo mundo gosta de um macaco, não todo mundo gosta de uma caranguejeira, entendeu. E o meu papel era mostrar como a caranguejeira era legal, a serpente era legal, né, nesse criatório de fazendo educação ambiental. Eu falei: "Pô, eu quero fazer isso pro resto da vida". Aí apareceu uma televisão, das diferentes que veio uma vez, foi o pessoal da Globo, veio fazer uma matéria que acho que era para Faustão, e eles estavam procurando um sapo. E aí tinha o sapo lá. E aí eles mandaram uma menina, a menina tinha que beijar o sapo para fazer aquela história do príncipe, que o sapo vira o príncipe era o Leonardo, o cantor Leonardo. E aí foi onde decolou a coisa, porque os caras fizeram essa matéria lá e tinha uma turma que trabalhava, pra Globo, que trabalhava com microcâmera, começou a "Pô, e esse escorpião?", pum, tirei o escorpião. "Ah, essa cobra?", pum. Os caras piraram e falaram: "Cara, você se comunica bem, esses bichos são muito legais de você apresentar". Já estava rolando Chili Irving na Austrália, né, e estava ganhando já os canais a cabo. Ele falou: "Cara, você é o nosso, você precisa fazer isso aqui, cara, isso aqui a gente seria um programa, não tem ninguém no Brasil fazendo, nenhum brasileiro fazendo isso". Aí fizeram um piloto, isso em 2002, que eles conseguiram vender pra TV Cultura. Foi o primeiro, na TV, na verdade, pra TV Globo, é um canal de educação da TV Globo, agora eu esqueci o nome, TV Futura. E o primeiro programa nosso foi na TV Futura. Então, assim, e aí eu já estava desgostoso, estava cheio de problemas lá no na casa da tartaruga, porque eu, de fato, eu trabalhava o dia inteiro para as pessoas, para cuidar, né, e aí quando você tem um lugar para receber animais, você recebe tudo quanto é animal, polícia ambiental leva um monte de bicho para você. E você tem que cuidar desses bichos, tem que criar recinto, tem que cuidar tudo às suas próprias expensas, entendeu, ninguém te dá um centavo para isso, né.
E a legislação exigindo um monte de coisa Um monte de coisa. Aí quando eu entendi que aquilo era um negócio, né, aí começaram a ter problema, porque aí você tem que ter relatório de todo animal que morre, você tem que ter relatório do cara que entra. Já ali era uma puta confusão, porque os caras que já levavam, já, muitas vezes levavam já na maldade, entendeu? O bicho já que já queriam pra eles mesmo. Era uma confusão que nem vou entrar em muitos detalhes, porque, enfim, só o tempo que passou e eu vi é um buraco, cara, ali, porque se eu fosse montar uma entidade dessa hoje, né, que eu não recomendo, mas se eu fosse montar, eu jamais ficaria, abria as portas e aceitaria os animais, quaisquer animais, entendeu? Isso é um problema do setas que tem que fazer, né? Eu tava fazendo um papel que não é meu, é do governo de fazer, não é meu, entendeu? Então, mas enfim. E aí já tava nisso e surgiu essa coisa da TV, eu falei, putz, é isso que eu quero ir aonde os animais estão. Então, A eu sua paixão foi aumentando e foi mudando e você foi acontecendo isso, né, você foi vivendo cada dia disso aí. vivendo, fui crescendo isso, eu já estava com uma faculdade de biologia, e aí eu decidi que era isso que eu queria fazer e me joguei para cima dessa história com tudo. Aí nessa época eu já despontei ali na TV Futura, e a Record me descobriu, falou: "Putz, que legal, por que você não vem aqui para o Domingo Espetacular?". E definitivamente a Record tem um papel fundamental no lançamento do Richard. Ela fez o Richard, usou o Richard em todos os seus programas. Me usava, tinha lá no Domingo Espetacular, nosso quadro era bombava, era assim, chegava a nossa hora do coisa, eu ia lá pra O cima. casamento perfeito, né, Era perfeito. todo mundo ganhou com isso. Domingo Espetacular era uma puta do né? E aí a gente foi pra cima e eu me enfiei com tudo nisso. E aí foi uma trajetória, né, 20, se pensar, 2004 até agora são 21 anos, né? E aí você viveu todos esses sonhos realmente, porque você foi e aí você se tornou realmente esse porta-voz também, né, do ecossistema do modo geral, né. Eu no começo, era muito cru nisso também, espelhava no que tinha lá fora, né, porque não tinha muita referência aqui, né. Então foi uma picada que eu tive que abrir aqui no Brasil, até porque assim, você imagina, o Steve Irwin era um cara australiano, ele é diferente de nós latinos, né, eles têm uma relação diferente, são mais brutos, o cara abre a porta de casa e tem porra de um crocodilo dentro da piscina dele, entendeu? É outra parada, entendeu? Então eles são umas caras que têm uma relação mais bruta com a então eu precisei me encontrar o meu não ser o Steve Irving, que tinha já as suas características, e encontrar um Richard, que foi sendo moldado durante os anos e começou ainda meio perdido no começo, qual era a minha personalidade, minhas características que seriam, né, e eu venho moldando desde então, né, especialmente nesses últimos 8 anos por conta do YouTube que eu me recriei nesse espaço. Mas você nunca, não é a palavra assim, você nunca se adaptou a algumas regras, né, você sempre tentou mostrar o animal, o ecossistema, a natureza, com o lado certo, né, com o lado real, vamos dizer assim. Com o lado que eu acredito, com o lado que eu encontrei como ser claro, a gente quando está num programa de televisão, as pessoas tem todo um programa de televisão tem todo uma uma constituição ali para você manter a atenção das pessoas, para você poder porque televisão é entretenimento. Por mais que até nos canais que falam assim que tem mais conteúdo, programas que têm mais conteúdo, ela é fundamentalmente entretenimento. Então eu preciso entreter o outro cara que está ali do outro lado da tela, né. Eu preciso passar as informações, mas ao mesmo tempo entreter eles, e não posso fazer isso numa sala de aula, né. O cara quer ver o quê? Quer ver um cara no meio do mato, passando os perrengues que passa no meio do mato, e eu sempre assumi isso. Inclusive eu nunca quis, né, o meu câmera que está até hoje comigo, o Negão, que é o cara que corre pelo junto da Correio do Bororoca, esse é famoso. ele sempre a gente sempre conversou sobre isso, né, eu sempre assumi a posição meio que do anti-herói, isso quer dizer, eu não era o cara, eu não sou o Bear Grylls fudido que vence todas, que vai não, eu sou o cara que vai pro mato, como todo mundo tropeça, cai, se Jacaré fode, morte dele. às vezes jacaré morteiro, às vezes não sei o quê, eu vou, sabe, sempre,
nunca quis ser, porque eu sempre achei que a natureza é para ser vivida por todos nós, entendeu? E você tem que entender como a natureza funciona. E claro, eu ali me percorri os diversos biomas, né, diferentes ecossistemas, aprendendo e ao mesmo tempo ensinando, levando as pessoas comigo, né, entretendo as pessoas e ao mesmo tempo levando conhecimento. Mostrando um lado legal, velho, do É ecossistema. muito legal, né? Como é bonito, como é bacana, né? E é isso. Mas eu sempre tive esse lado puramente de meio ambiente, de conservação, de meio ambiente, de biólogo. E eu ampliei muito, vamos dizer, o leque meu, a boca do meu funil, a partir do momento que o YouTube iniciou. Eu agreguei outras características. O Richard era o quê, né? Ele fundamentalmente bicho e alguma coisa de cultura, né? A Nedia, quando entrou comigo, eu reforcei muito o aspecto cultural, uma coisa que eu gosto muito, que é o ser humano, né? Então, o ser humano que vive nesses ambientes. E aí, quando o YouTube iniciou, eu fui abraçando outras coisas, como, por exemplo, a primeira coisa que eu abracei foi o pet. Até porque a fórmula do YouTube, ela não te dá, é diferente da TV. A TV te dá um dinheiro e fala aqui, me traz, né? O YouTube você precisa correr atrás e a conta tem que dar É, para fechar, é o pet. E o pet foi uma solução, até hoje, né? E hoje eu já agreguei outros, como agreguei o agro agora, mas são onde pagam a conta, porque o puramente incrível que nós estamos num país de meio ambiente, eu não tenho um patrocinador de meio ambiente. Não tenho. Não tenho um patrocinador de meio ambiente. É o país da biodiversidade, do meio ambiente, mas que se usa muito o meio ambiente para falar, mas para fazer realmente de verdade, não faz. Agora eu estou com uma empresa que acho que pode ser encarada nisso, que é o que tá com a gente, é a Embanicho. É a única empresa que é uma empresa que produz saco de lixo. E está querendo passar um recado diferente, e eu estou trabalhando com eles nesse sentido. Acho que o único que eu posso encarar hoje que eu tenho do meio ambiente são eles. Mas a maioria dos museus, tem mais de 40 empresas que colocam lá dentro dinheiro no meio da plataforma e grande parte é do pet. O pet ainda é o mais diverso, né? Porque é um mercado que concorre muito, né? Tem muita concorrência e eles começaram a entender que a internet entrega aquilo que promete, né? Com um custo muito menor. Sim, previsão. Culpado televisão, sim. Uma campanha de televisão, você faz um estrago pensando em internet, né? Por isso que meus clientes, a grande parte dos meus clientes, são empresas de tamanho médio, que são aqueles caras que têm dificuldade, né? Tem alguma empresa grande, mas assim, que têm dificuldade de Ir pra carregar televisão a televisão. e acaba vindo em você e tendo um resultado muito bom nisso aí, é de onde todo mundo consegue ganhar. Você estava falando da questão do culto do Brasil, as empresas poucas de patrocínio na questão de meio ambiente e tal. A gente é muito pobre nessa questão cultural, né? Muito se fala de ecossistema, mas pouco se conhece, né? A pessoa assim não tem essa informação do que é, né? Por isso tem tanta briga com agro, né? O negócio meio... a internet trouxe esse assunto à tona, né? O agro, ele é uma, como eu sei, um misunderstanding, uma falta de entendimento que nós temos. Nós fomos... Eu estava falando até hoje disso com um grupo de estudantes, estava aqui perto, em São João da Boa Vista, e estava com um grupo de estudantes da universidade. E ali tá interessante porque ali tem biólogos, veterinários e agrônomos. É legal porque é bem diverso, né? E numa universidade que, enfim, o biólogo está junto com o agrônomo. E aí você vê que eles talvez tenham mais chance de trocar informações. Mas eu vejo que nós temos uma cultura, desde o Fundamental 1 na nossa educação, de colocar o agronegócio como um bandido, um vilão. Primeiro porque nosso país ele tem a maestria de tentar separar classes sociais, tá? Esse é o grande negócio de você conseguir
surfar politicamente é colocar o menos afortunado, o mais pobre, vamos dizer assim, contra alguma coisa. colocar, esse é o grande trunfo de como eles tentam costurar a política, né? Criando divergências entre grupos que, na verdade, um depende do outro, cara, entendeu? Sim. Um depende do outro, entendeu? Se não tem alguém para dar emprego, quem que vai dar emprego? O governo? O governo não tem. Qual a receita do governo? Somos nós. São as empresas que faturam e pagam imposto. O governo só gasta, ele não fatura nada. Ele não trabalhou para faturar. Não produz nada. Não, ele não produz nada. Ele pega um percentual do que você trabalhou e se dá para ele para pagar as contas que ele acha que são certas, corretas de pagar. Mas ele não produz nada, né? Somos nós que produzimos. São justamente essas empresas que contratam pessoas, né, que giram a economia. Então é isso. O governo não produz absolutamente nada, só gasta dinheiro. E muitas vezes não gasta dinheiro errado do jeito que a gente não gastaria, né? Por quê? Porque não trabalhou para ganhar. Porque quando você tem que trabalhar pelo seu, aí você cuida, entendeu? Esse que é o negócio. Quando você tem que trabalhar para ganhar, agora quando o dinheiro vem fácil, você põe em percentual, eu vou lá, eu vou fazer, puta, tudo que você ganhar aqui, Aníbal, os 5% é meu. Pô, eu vou ficar em casa, gostoso, o dinheiro vai vir e eu vou gastar do jeito que eu quiser. E muitas vezes eu falo, tranquilo, o Aníbal tá se fudendo lá, deixa ele trabalhar. E tá vindo mesmo. Eu vou gastar como eu achar. E se eu errar, não tem importância também, porque quem é que vai me culpar ou dizer que eu... O governo nem tá no mercado para saber o que é melhor, o que é pior, né? Faz umas regras que não são. Exatamente. Então, assim, é o que eu digo, essa guerra não tem que existir. As diferentes classes sociais precisam uma da outra, essa estruturação, entendeu? Precisam um dos outros. E... eu sei porque a gente caiu nessa coisa aqui. Aí já Tá a questão da cultural do Brasil, do ecossistema, de cultura. e aí a gente tem uma... Que é a escola. O agronegócio poderia ser um grande amigo do meio ambiente, já que o agronegócio, ele fatura, entendeu? É isso que eu digo, né? Então, assim, quem pode ajudar você a desenvolver projetos? Os biólogos que entenderam isso estão prosperando e conseguindo fazer conservação. Porque o grande desafio hoje é você, independente, eu estudo anta, eu estudo onça, O grande desafio hoje não é saber quanto cocô a anta produz, ou quanto tempo ela já sabe, ela precisa, é uma prenhez de anta, ou quanto é a área que ocupa uma onça. A gente já sabe tudo isso. O grande desafio hoje é conservar esses animais. Esse é o grande desafio. Então, o que a ciência tem que fazer, os grandes estudiosos, né, desses diferentes animais têm que fazer? Eles primeiro estão sempre fodidos, nunca tem dinheiro para nada, para pesquisa é uma bosta. Tá? Então começa assim. Então, assim, trabalhar junto com o agronegócio. Nossa, mas o bandido do agronegócio... Peraí, vamos se situar. Eu tô falando do agronegócio brasileiro, não tô falando do outro lá de fora. Porque lá fora, o cara compra um pedaço de terra, que é essa mesa aqui, e ele ocupa 100% para plantar, para criar boi. Acabou. E não tá conta, tem que ser subsidiado ainda nos países. Subsidiado ainda. O nosso agronegócio, você compra uma área como essa, você não pode usar a área inteira. Começa assim. Por quê? Porque tem um código florestal maravilhoso. É top nosso código florestal. Então você, de uma área como essa aqui, você depende de onde você está, você pode ir para 20, 30, 40, tem que deixar 20, 40, 80% se for na Amazônia, de vegetação nativa, sem mexer. Que é a sua responsabilidade de cuidar. Tem que ser uma coisa que tem que ser dito, né? Você tem que cuidar. Você tem que cuidar daquela... Você cuida de 100% e usa 20%. Exato. É como você comprar uma casa, né? Se você está na Amazônia, que tem 5 quartos, e você só pode 4 quartos na sua cidade. Mora, né? Você pinta, mas você não pode usar. Você só pode usar um quarto. Um dos quartos. Ok. Essa... A política não tem problema, ela é muito boa. O nosso código florestal é muito, mesmo com esse código florestal que não existe em outro lugar no mundo, só existe aqui no Brasil. Nós somos os maiores produtores de commodities, de proteína animal do mundo, mesmo com essa limitação. Então, tá bom, nós estamos produzindo. Então, por que encher o saco do agronegócio se ele está cuidando de uma parte das florestas nossas
que estão dentro das propriedades deles. Eu quero ser um amigo do cara desse. Eu não quero ser... Gerando um lucro ainda, porque tá exportando na banha, depois tá dando emprego, e aí tava girando a máquina. É por aí que nós vamos. E se você pegar um mapa do Brasil, e hoje 60% do Brasil ainda está em pé nas suas florestas, e você dividir ele num gráfico pizza, você vai ter, do 100% que está preservado, 60%, você vai ter metade de 30% em área de unidade de conservação mais terra indígena. Ou seja, 30% que é 30% do Brasil, que é 50% das protegidas, que já que 60% são protegidas, está na mão de indígenas e terra indígena ou de unidade de conservação. Outros 25% do outro lado são a mão dos produtores rurais. 25% das florestas em pé estão na mão dos produtores rurais, que estão sendo protegidos nas suas APPs e suas reservas legais. 25%, que é praticamente sim, a outra metade dos 50% que nós temos. Ou seja, se você pensar numa mesa que você tem que chamar 4 integrantes que hoje têm florestas, cuidam desse tipo de florestas, você tem que chamar um cara do CMBio, um indígena e 2 caras do produtor rural. Você entende? Porque você tem metade é indígena e unidade de conservação, e a outra metade privado. Então, assim, tem 4. E esses privados são os grandes, não é o familiar, né? Não, é o familiar também. Também. É isso que a gente não deve distinguir, né? Então, quando a pessoa olha, fala assim, o agronegócio pensa que é só dos grandes. Não, o agronegócio é do assentado também. O assentado faz parte do agronegócio. Quando você aponta, sim, tem uma reserva proporcional, menor em termos de extensão, mas proporcional ao caminho da terra dele, né? Agora, se você pensar, agora eu vou cutucar você, esse é o bom teu corte. Se você pensar em termos de conservação puramente como biólogo, e não como um cara que está preocupado com a sociedade humana, com o aspecto social, só com o ambiental, é muito melhor ter terras grandes do que ter um monte de terra picotada. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Pegue essa área aqui. Fizemos o exemplo dessa área aqui. Vamos dizer que você está lá no Cerrado. Aí você tem uma fazenda que tem este tamanho dessa mesa. E você tem aquela floresta, que vira uma floresta, porque se a propriedade é grande, 30% do que é grande é muito grande. Você tem uma baita floresta que é a tua reserva legal. Top. Quem vive aqui no campo de soja produtivo? Quem vive? Ninguém. Durante o dia tem nego só. Às vezes tem nego nem indo lá, porque se não tem nada para fazer, planta, espera vir. Às vezes o cara tem uma conversação para fazer, ou alguma coisa, mas está ali para ali, ninguém vive ali. Aí quem vive ali? Os animais selvagens. Se quer encontrar animal selvagem, vai para o campo de soja. Você vai encontrar cobra, você vai encontrar tatu, você vai encontrar ema, você vai encontrar anta, você vai encontrar porco, que é o queixada. Você vai encontrar onça, porque a onça vai atrair o queixada está comendo milho da safrinha. Então, assim, é isso. Se você pegar essa mesma área e picotar ela em 20 propriedades, a primeira coisa que você vai fazer é destruir, fragmentar essa floresta. Talvez ele esteja o mesmo percentual distribuído em... Só que assim, você vai fragmentar ela primeiro. Uma grande floresta, você vai fragmentar em 20 pequenos matos, né? Fragmentos de mato. Outra coisa, quando a propriedade é menor, todo mundo tem, essa propriedade aqui, o cara tem a sede, a grande tem a sede ali, ele em volta ali da sede, né, naquele pequeno espaço onde ele tem o cachorro dele, o gato, e aí as pessoas circulam. Quando você divide em 20 propriedades, você vai ter 20 gatos, 20 cachorros, 20 Asa esparramada por aqui. É mais difícil da fauna progredir num lugar picotado assim, cheio de gente, do que num lugar grande com pouca gente. Entende o que eu quero dizer? Então, sobre o aspecto social, sobre o aspecto ambiental não social, tá? Não social, e a gente tem que balancear tudo, né? É melhor uma propriedade grande do que uma propriedade, 10 propriedades, 20 propriedades pequenas, tá? Isso é conflitante, tá? Porque a gente tem que progredir isso socialmente, né? Mas se você pensar ambientalmente, é isso. E é até lógico, não precisa pensar muito. E hoje tem aqueles corredores verdes também, né? Eles se enquadram, eles emendam essas áreas de
de mata para quase formar essa floresta também. Então, mas outra coisa que também é um conceito antigo que eu aprendi, que né, mudou bastante. Claro que se você tem corredores ecológicos, né, que a gente chama, ligando fragmentos, é legal, né? Aí você pensa menos, um corredor ecológico é o quê? Se liga um fragmento, tem que ser um mato sim. Mas se você pensar num grande campo de soja, ele pode ser um corredor ecológico que é o parte de um mosaico que está ali, que está ligando o quê? As reservas legais da própria propriedade, fundos APPs, com unidades de conservação. Então, assim, grandes propriedades acabam fazendo parte do mosaico e o corredor ecológico, qual é o grande princípio de um corredor ecológico? É a salvaguarda da passagem de fauna, tá? É isso. Num campo de soja, como eu falei, quem mora? Ninguém. Então, por que a onça pega e atravessa todinho o campo de soja e inicia ali? É o homem. É o homem, o problema é o homem. Ela tá ali atravessando, bum, ninguém viu ela, vai embora de um lado pro outro, cara. Então, isso é um corredor ecológico. Então, o grande problema é encontrar o ser humano. É onde tenha... Onde dá o atrito. Onde dá um atrito, exato, onde dá um atrito. Falando de florestas e matas, você estava falando, você falou uma analogia bem interessante, que é o conceito de preservação E conservação. conservação. Isso é uma coisa que realmente Isso é da minha cabeça, cara. Eu que uso isso, mas assim, é simples, é real, né? Fala pra gente disso aí. a preservação é você falar assim, eu vou preservar algo, não precisa ser pode ser qualquer coisa, né? E você deixa ali intocado. E os anos se passam e aquele lugar, ele que não foi gerenciado, não foi cuidado, não foi, ou algo, pode ser qualquer coisa, vai estragar. Vai estragar se você não cuidar. Isso é preservação. Preservação é deixa ali, ninguém. Essa é a confusão. Eu sou defensor da conservação, que é o quê? A preservação com a inclusão do ser humano. Até porque é inevitável a presença do ser humano. Não tem como discutir. Tá aí o ser humano. Então, qual é a arte? É melhor já de uma forma controlada do que fingir que não Exato. nada tá acontecendo. E estão fazendo coisa errada lá dentro, você nem sabe. Nem sabe, entendeu? Eu prefiro ter o homem dentro da floresta. Quando você tem, por exemplo, ambientes marinhos e você tem um mergulhador, né, que são mergulhadores recreativos, né? Eu sou mergulhador, então eu adoro ir lá em lugares que estão absurdos. Eu gosto de mergulhar no lugar que está ainda natural, bonito, né? Então eu viajo para esse lugar, assim como quando eu vou pescar, eu também quero que o peixe esteja lá, entendeu? Então quando eu vou para um lugar desse, ou que eu vejo que estão pescando errado, estão passando malhadeira, não sei o que é o que eu faço? Eu denuncio. A mesma coisa é quando eu vou mergulhar, que eu vejo que é alguém fazendo coisa errada. Então nós não temos fiscalização suficiente para poder controlar todos esses ambientes. Então nós temos que ter parceiros e amigos nisso. Os amigos são os caras que usam esses espaços, esses diferentes espaços, né? Pode ser um mergulhador, a Recife de Coral, que está indo sempre mergulhar lá, e aí ele é o cara que Ele ajuda ele ajuda a cuidar, porque ele tem interesse que tudo ali fique preservado. O pescador ele quer interesse que ele quer continuar a ter peixe ali. Ele quer continuar a voltar para aquele lugar e ter peixe. Ele não vai deixar ninguém fazer errado. Ele vai ser o primeiro a falar, os caras estão ali, destruindo ali, entendeu? E então eu acredito que isso é conservação. Conservação é quando você é o plano de preservar sabendo usar o ser humano. a questão da árvore, é pegar uma árvore que já tá madura, né? Já tem um porte que ela praticamente não vai crescer muito mais e tal. E de uma forma organizada, você retirar isso aí para liberar espaço para vir outros. Para vir outras e realizar sequência de carbono. O carbono está aqui, ó. Esse é o carbono, entendeu? Então é isso que nós temos. Aqui está imobilizado o carbono. Quando o carbono numa área ele se transforma em madeira, em mesa, em cadeira, taco, né? E você agrega valor, você imobiliza o carbono aqui, ele daqui não sai mais. Né? Não sei quando, daqui X anos a mesa estragar. Quando você deixa a árvore ali, ela cair, e
E no plano de manejo tem aquelas que caem literalmente, tem também isso, tem algumas que você não toca, tem as sementeiras. Você faz escolhe aquelas que você vai tirar, né? Você está abrindo espaço para que os filhos daquela lá possam se desenvolver, ganhar o dossel, e nesse processo dessa competição para ganhar o dossel da floresta, você está sequestrando carbono de uma forma Que ela tá crescendo, tá no auge. ela precisa, então ela tá ali, ó, ela tá acumulando carbono, entendeu? Então é uma floresta manejada, é uma jardinagem maravilhosa, que é uma forma de você conservar a floresta e dar emprego, porque é toda coisa que a gente tem que pensar, já que a gente quer ser social também, que é difícil conciliar o ambiental e o social, tá? É difícil, mas nós temos que ter essa arte. Nós temos que lembrar que temos que fazer essa turma trabalhar. Quando você pensa em conservação, a primeira coisa que você tem que pensar, parece ser irônico, mas é no ser humano, e não na floresta e dos bichos. Eu quero conservar a floresta e os bichos. Pensa primeiro no ser humano, que vive ali. Por quê? Porque é ele que vai ser a água divisora do teu sucesso de conservação. E se eu cuidar bem dele, se eu alimentar ele, ele precisa ter arroz e feijão no prato, ele precisa conseguir ter um celular, ele precisa ter o direito de colocar o filho na escola, ele precisa ter saúde. Quando você cuida dele dessa maneira, ele já não vai ter por que agredir aquele espaço, a natureza. Se você não cuidar dos caras que vivem ali, você... Isso é uma questão bem complicada, a gente vê muito, acompanha muito na internet isso. O exemplo a gente dá, né? A pessoa está em São Paulo, no ar-condicionado do apartamento, 15º andar, nem tem poeira, né? Maior conforto do mundo, e fala, não, na Amazônia não pode lixer. Mas, pô, o cara também tem que ter ar-condicionado, pô. A gente tem que ter um mínimo de equilíbrio, mas, pô, é fácil pra gente aqui com o ar-condicionado tranquilo, falar que lá tem que ficar tudo certo e isso não pode melhorar também a vida deles, né? Os maiores emissores de carbono, falando daqueles que resolvem o problema do carbono. Basicamente. Meio sem noção, né? Basicamente isso. E Pelos pau, né? Brigando. Não, é meio sem noção. Quer dizer, você tá ali, o espaço... Você sabe que o Brasil, ele é um dos países mais urbanizados do mundo, tá? Eu tava lendo, não sabia disso. Fiquei sabendo recentemente. 85% das pessoas vivem em cidades, da população brasileira. E perdeu completamente a conexão com o campo. Não tem ideia. Você pega um moleque hoje, não sabe de onde saiu o frango, não tem ideia, né? Porque é um pedaço de algo que você leva para casa, né? E a gente está nessa onda de que o amor é maravilhoso, e eu acho o amor maravilhoso, mas o amor ele não pode ser cego, né? Você tem não é com amor, é por amor que a gente tem que mudar algumas formas da gente enxergar, né, o agronegócio brasileiro. Então, o agronegócio brasileiro, primeiro, é maravilhoso, ele funciona muito bem. Mas tem cara lá que ele faz... Pô, esse então tem um cara, então existe uma lei. Põe a lei em cima do cara, põe multa no cara, faz o cara pagar, faz não sei o quê. Né? Tem lei para isso, entendeu? Você não pode elevar tudo... condenar todo um segmento porque existe um cara, então é assim. Então é a mesma coisa que eu dizer que ninguém poderia ter carta de motorista, porque todo motorista mata pessoas, porque tem um cara que atropelou uma família inteira, matou uma família inteira, tomou uma, esse cara tem que ir pra cadeia, entendeu? É a mesma coisa. E essa turma é muito boa nisso, de pegar péssimos exemplos e levar eles e condenar todo o segmento. Isso é muito ruim. Se for assim, eu vou condenar o segmento dos protetores animais, então, porque eu tenho gravado situações que você ficaria de boca aberta, como que deixaram o animal chegar nessa situação dentro do suposto protetorado animal. Cachorro sendo descolado do chão com sangue pus. Eu tenho. E eu tô pelo lugar de fala. E eu falo assim, mas você bate nesses... Não, eu quero ser justo. Eu não aceito injustiça. Então, assim, eu vejo essa guerra, todo criador de cachorro é um monstro porque vende não sei o quê. Vende animais, vende cachorro. Peraí, as pessoas têm direito de adotar ou comprar. E normalmente o que nós temos que fazer é acabar com os maus criadores e elevar os bons criadores. Mas tem muito bom criador, tem muito cara criando muito bem, entendeu?
Então, você vai comprar um cachorro, compra de um bom criador, não compra... Sabe de que é a culpa? A culpa é nossa mesmo, porque você não tem dinheiro para comprar os 5 pau que o cara quer, aí você vai no LX e compra a raça, supostamente a mesma raça, por 2 contos, entendeu? Porque então, E aí você acha que... E aí vai culpando o criador. O bom criador estava lá fazendo dele, você que fez errado, comprou do cara errado. Entendeu? Porque criar tem custos, tem custos. E, assim, e aí tem o coisa do adote. Você fala assim, mas o cara adotou um cachorro, nossa, que manjos. Agora todo artista adota. Não, compra também. Os artistas compram cachorro também, tá? Tá cheio, viu? Vou fazer um dossiê para eu tenho para vocês verem os artistas que estão falando que tem cachorro comprado sim. E muitos sabem que adotou o cachorro que comprou, tá? E tem muita coisa feia aí. Eu provo, tá? Então, assim, é chato isso, porque é ruim, porque as pessoas ficam achando que são monstros. Nossa, eu não posso pensar em comprar o cachorro porque eu tenho que adotar, porque senão eu não vou levar um like, o pessoal vai me cancelar. E de novo, um jogando contra o outro, né? Quem compra joga do que adota, quem adota joga quem compra. Se você for pensar assim, pensa um cara, você acha que um cara que gastou 7, 8 pau para comprar um cachorro vai abandonar o cachorro? Não. E a decisão que ele tomou para trazer o cachorro para casa foi muito mais pensado do que alguém que foi lá simplesmente numa feirinha e adotou um cachorro, que é o filho tal, eu quero um cachorro, e adotou um cachorro, gastando zero. Não, gastando zero. Qual é o processo decisório? Quando você tem que enfiar a mão no bolso e tirar 8 conto do bolso, você pensa 20 vezes, mano. Mas porra, Tem que querer, pô. quero muito, cara, pra tirar 8 conto do bolso, entendeu? Quando você vai numa feirinha, você adota um cachorro a 0 custo. A criança sai enchendo o saco. Não leva essa porra. E pega o cachorro. O cara nem tá afim do cachorro, mas leva. Esse é o que muitas vezes vai ser abandonado mesmo. Então, toma muito cuidado com essa onda do adote compre, cara. Muito cuidado. Muito cuidado. E eu não sou eu não sou contra a compra nem a adoção, cara. Eu tenho cachorro adotar, tenho cachorro comprado. Eu estou em todos os lugares de falo. Eu faço questão de estar para poder me falar sobre o assunto e achar assim, o Richard, cara, não. O Richard é o cara, não sei, eu construí um hospital veterinário com meu dinheiro, que é o único hospital veterinário sobre rodas, hospital, não é esses castramóvel, não é açougue, não é um açougue, tem um centro cirúrgico, um único centro cirúrgico, tem um centro, eu não sei se eu sou veterinário, mas tem uma sala de ântica onde os cachorros, ou o gato, o que for que seja, a gente anestesia ele, um pré-anestésico, isso é pré-anestesia, sala de pré-anestesia, onde ele tem uma sala de atendimento, só já são 3 salas dentro do ônibus. Aí eu tenho hemograma, bioquímico, eu faço todos os exames, microscópio, eu tenho o raio-x, ultrassonografia, eu tenho aqui muitos hospitais instalavam um tem dentro do ônibus. E eu atendo gratuitamente diversas ONGs por aí. Então, e esse hospital, que é a Arca do Chico, me colocou no lugar de fala, de dizer para vocês, eu vi situações dentro de organizações de proteção, dessa turma que, assim, horríveis, cara. Como eu sei, e a gente tem que resolver isso. Como eu também sou contra os criadores de meia boca que estão assim, qual cachorro que tá dando dinheiro agora? Vamos criar esse. Esse cara também não merece meu respeito. Você é a favor daquele que cria hot há 40 anos, tá cachorro, sabe? Aqueles que tem que realmente humilde a essência. Tem um envolvimento com a raça, com a genética, estão preocupadas em melhorar os padrões da sua criação. E claro, são recompensados economicamente para isso. Porque o criador ele é muito importante, né? Porque na questão de manter a raça, de melhorar essa raça. E cada animal tem a sua característica, né? Não falando mal de A ou B, mas sim, né? Então, assim, a gente tem de mostrar para as pessoas que não. Eu vou pegar um Malinois ou esqueci a raça do meu cachorro, meu Deus do céu. Um American Bully, são funções totalmente diferentes. Sim. Né? E você, muitas vezes na adoção, se você quer um cachorro de companhia, eu falo, e você não se importa, adote. Inclusive eu falo, adote um cachorro já adulto, porque pelo menos você sabe o tamanho que ele vai chegar, para você não se surpreender. Sim, tem muito essa questão. Porque quando você tem um cachorro de raça, você já tem um padrão que você sabe, ele vai chegar até esse tamanho, não sei o que, às vezes você não sabe quando adota. Então adote
Quer um cachorro de companhia? Adote, cara. Nossa, eu adotei uns cachorros, cara. Os cachorros mais legais da minha casa são adotados. Juro pra você. É realmente um cachorro, baita cachorro de companhia. Agora, eu não quero. Eu, por exemplo, eu tenho lá em casa, eu tenho cachorros que são proteção em guarda. Eu preciso de proteção. Então, eu vou no lugar certo. Eu vou pegar o Rottweiler, como eu tenho. 4 eu tenho 4 Rottweilers, eu tenho 4 Cane Corso, eu tenho uma fila, eu tenho um cachorro que é pra picar no dente menos. Mas é isso. Ele é uma ferramenta. Ele é... Para o cara pro lado de casa, ele vai ser moído, cara, entendeu? Porque eu preciso desse. É um cachorro que é funcional, né? Os cachorros. Pessoal, Exato. Então, eu acho que eu tô no meu direito de comprar um cachorro que eu quiser. E mesmo você que não queira, quer um cachorro de companhia, mas, puxa, eu queria tanto um cavaleiro. A Anitta tem um cavaleiro. Qual o problema? A Anitta tem um cavaleiro comprado. Ela disse que foi adotada mesmo. Ela comprou, a gente sabe de quem ela comprou, tá lá. O rapaz não ficou ofendidíssimo quando ela falou que foi a... Quem que adota um cachorro? O cavaleiro custa 20 conto, mano. Ou não tem abandonou um cachorro ali, tonto, mano. Entendeu? Tá brincando? Não. Então, assim, e aí essa turma flutua nessa, né, o beautiful people chamam, né? A classe artística tá flutuando em cima dessas coisas e vendendo imagens para nós terráqueos mortais que não são verdadeiras. E é um desserviços que fazem, entendeu? Não avaliam as coisas realmente como tem que ser. Entram nessas campanhas do amor venceu, tudo vai estar ali. e aí o pessoal vai nessa onda, né? O artista tá vendendo o peixe dele, né? E a gente... O artista tem que fazer, sabe o quê? Você é cantor, canta e fica quieto. Não abre a boca e fala outra coisa. Sabe, você fala. Ou vai falar Você vai errar, que é outra. Você é milionário, você tá com a vida ganha, meu. Você canta e seja feliz. E deixa as pessoas felizes. É isso, as pessoas vão no seu show, não vão para escutar a sua música. Eles não querem saber o que você tem opinião. Todo artista que começa a dar muita opinião sobre alguma coisa, se pode. Porque, porra, qual é a realidade desses caras, meu? Vamos falar a verdade? Na verdade, ele quer dar opinião, aquilo passa a ser verdade. Para alguns, aquilo passa a ser verdade, é onde cria uma proporção grande e é absurdo, e aí... Qual é a realidade desses caras é outra, sabe? São caras que... Artista tem grana, viaja o mundo todo, vai pra Fernando Noronha, tá em outra parada. Aí você vem pro povo, o cara que tá lá, sabe? Dona Maria, seu João, tá lutando pra pagar as contas de casa, alimentar seus filhos, e você quer lecturer, você quer ensinar eles alguma coisa, ensina nada, canta. Já essa vida feliz. Vai falar de ordem orgânica, Cara, fica quieto, quer entrar, aí eles entram nessa onda de conservação, são ambientalista, aí viram ambientalista. Que ambientalista? Meu ovo, cara. Ambientalista nada, não entende porra nenhuma, não entende, aí fala bobagem, aí entra nessas causas, entendeu? E é ruim isso, porque eu sei que o artista as pessoas têm uma tendência, né? De, pô, eu gosto da música do cara, então eu tenho que gostar do cara. Não, você gosta da música do cara. Eu falo sempre, tem muito artista que eu sigo, gosto, até compro aí no show, e assim, eu vou pra ver ele cantar. Fiz as coisas me embora, me interessa o que ele pensa sobre o mundo, cara. Até porque eles vivem uma realidade completamente diferente do que a maioria de nós brasileiros no dia a dia, entendeu? De trabalho duro. o exemplo disso é voltando à questão do agro, principalmente relação animal, né? A leite, a gente tem um cuidado muito grande com uma vaca, e o pessoal vende tudo diferente, né? Não, o cara é burro, você acha que o cara é burro? O cara tem patrimônio, uma vaca que custa 4 conto. Você acha que ele quer sofrer? Se batendo na leite. Isso, você tem que dar leite. Eu voltei numa fazenda agora de búfalo, meu, é tudo aqui, vem, vai. Faz assim, o bicho vai, vem, e não sei o que, e é feliz, toma um banho, toma um banhão refrescante com os injetores antes de dar o leite, e vai dar muito leite porque tá gostoso. Não é por uma questão de levar like, bem-estar animal. Quem está preocupado com like é a turma dos supostos animalistas. O resto das pessoas não estão preocupados com like, estão preocupados com o seu animal de verdade. Bem-estar animal dentro do agronegócio é fundamental se você quiser atingir a sua finalidade, que é econômica. O agronegócio você está usando, todos nós aqui, algodão vem de onde? Que foi mandado por Deus? Foi, talvez Deus tenha criado e nós plantamos, mas, cara, todo mundo usa algodão, o cara está usando algodão
e tá preocupado com o arroto da vaca, sabe o que eu quero dizer? Então, assim, a gente come e veste o que alguém plantou ou criou, cara. E eu pode ficar tranquilo, nossa, eu entrei nessa coisa do agronegócio porque eu comecei com um cavalo, porque dava view primeiro, né? E o pessoal queria ver. Era uma coisa que eu queria falar sobre, mas não sabia se ia dar certo em termos de view. Porque o cachorro deu certo, eu falei, putz, é bicho também, né? Vaca, porco, é bicho. E eu tava de saco cheio de ser cobrado. Aliás, eu queria agradecer aos veganos que me puseram nessa trilha. Eu não tenho nada contra vegana, nada. Quero deixar claro, não nada contra vegana. Eu acho que eu sou um libertário, nossa, sou muito libertário, cara. Assim, você quer, seja feliz. Faça o que você acha. Só não me doutrine, não queira me doutrinar, tá? Não queira dizer que o seu Deus é melhor que o meu Deus. É isso que cria guerra. Estamos se matando por causa de um acha que Deus do outro é melhor que o outro. É isso, né? Então não queira dizer que o seu estilo de vida você é maravilhoso com uma pessoa que não é. Olha os caras que estão fazendo isso, os caras da causa animal, você pode olhar. Né? Que grande parte de muitos deles são instigados por essa turma, né, do veganismo, não sei o quê. O grande grupo é veganista, né? Os caras não têm respeito nenhum por pessoas. Eles entram na propriedade da casa das pessoas gravando para o que eles querem aparecer. Porque é isso que elegeram eles, né? Tem um caso agora na Assembleia Legislativa de um cara aqui em São Paulo, que foi condenado agora. Ele entrou em 2023 na casa de uma senhora negra, pobre, pegou um pedaço de pau e bateu nela outro pedaço de pau. Pessoas brigam no meio da rua, aí gravam isso, entendeu? E eles acham isso lindo, cara. E a história do olhamento do cachorro, que a família da passando fome, tá? A família o juiz olhou a situação da família e a do cachorro, ele falou, está condizente. O que o cachorro está vivenciando ali é o que a família está vivenciando. E foi julgado, o cara perdeu, ele foi julgado, perdeu. Não sei como é que agora faz, ele mereceu um belo de uma Maria da Penha para tomar, né, ficar esperto, mas nessa hora, aí é o Beautiful People, não... Enfim. Então, isso não justifica, sabe, você agredir pessoas, violentar pessoas, bater em pessoas. Então, tem muita coisa que eu não sou contra, voltando, a ninguém. Eu não sou contra o vegano. Eu até agradeço os veganos, porque me jogaram num caminho onde eu aprendi muito a respeito do agronegócio. Eu também tinha muitas dúvidas que eu agora esclareci a respeito do agronegócio, nessa minha caminhada de 3 anos, né? E eu comecei a ser percebido nisso. Por quê? Primeiro porque eu sou grande, né, na internet. Segundo porque eu venho da biologia. Então eu já tenho meus conceitos de conservação. Então eu tô vindo de outro mundo. Eu não sou dele da bolha. Eu como e visto aquilo que eles me vendem, né? Que eu preciso. Mas eu vivo disso, né? E eu comecei a realmente a fazer uma caminhada, em primeiro lugar, para mim. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam interessadas em ouvir isso. Começou a reverberar em termos de audiência, em termos de visibilidade, as pessoas assistindo. Eu falei, pô, então eu tô no caminho certo. Então vamos juntos, entendeu? Então eu até Aumentou o seu... aumentei isso. A sua bolha, vamos dizer assim? Aumentei as pessoas que saem no lixo, assim. Por causa disso aí, sabe? O pessoal está interessado, assim, mas há o interesse nesse conhecimento? Meu interesse. O interesse é só ver os vídeos, as pessoas querem assistir. Você sabe que a gente está numa fase de baixa do YouTube de vídeos longos, né? Não é fácil vídeo longo, as pessoas preferem vídeos curtos, né? Você pega né? Se você vai pegar, quando você pegar os teus cortes aqui, eles vão dar muito mais visibilidade do que o vídeo completo. Então as pessoas hoje têm menos tempo, querem ver mais coisa. Então tá ali na dopamina rolando solta, vendo vários vídeos, né? Então, mas a gente consegue, quando entra na questão do agro, consegue ainda dar vídeos assim de 400, 500 mil visualizações. Então isso é muito bom. Pessoas querem, né? Eu tô para dizer que tá entre as minhas playlists mais importantes hoje o agro, que é semanal, né? Uma vez por semana. Em termos eu dou menos audiência hoje em meio ambiente do que eu dou no agro.
No ato você faz acredita? só isso. Eu faço mais visualização. Talvez por isso o pessoal do que é contra você acaba incomodando tanto, né? Porque você está mostrando a realidade para um número muito grande de pessoas, né? Porque imagina como pode, porque eu não tô com vamos dizer, com a panela do meio ambiente que... E a nossa faculdade, eu sinto muito, né? Eu levei muito jovem assistir o Richard, porque eu abri uma picada no Brasil, né? Não existia ninguém fazendo o que eu... E ainda não existe, mas nem que existia. Mas isso é um problema, porque eu não tinha muita, como eu falei no início da nossa conversa, as referências eram... Não tinha muita referência, sabe? Eu tinha que criar o meu estilo, eu tinha que fazer o meu caminho, né? Então, eu fiquei muito triste hoje, mas porque eu levei muito biólogo, muito jovem para estudar biologia. Aí um biólogo entra na universidade e o professor, né, que está ali enterrado dentro da biologia, naquele modelo ainda arcaico, porque a gente, vamos falar a verdade, que nós estamos há mais de 40 anos trabalhando essas questões de conservação do mesmo jeito. Do mesmo jeito, faz 40 anos. Essa pasta de conservação sempre esteve na mão dessa turma do não pode, não pode, faz 40 anos, pelo menos. Resolveu alguma coisa? Tá melhor? Será que tá melhor hoje que estado? Aonde? Eu vi espécies desaparecendo e ninguém falando sobre... desculpa. Se uma espécie que nem uma arara desaparece e alguém é responsável, técnico, concursado, ou do governo, ou empossado, e está na minha gestão o desaparecimento deles, alguém tem que ser responsabilizado. Não fez nada. Prevaricação. Desculpa, você está na função para acontecer. Se é um ambiente de empresa normal, e eu sou contratado para uma determinada função, Para preservar algo. e eu não cuido, eu tenho que ser mandado embora, cara. Porque eu não fiz o meu papel. Então, assim, não pode simplesmente passar a mão na cabeça. A gente perdeu uma espécie que nem uma arara. É uma arara, não é um micro-organismo. É uma arara que desapareceu. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem não. Quem foi o responsável por isso? E o pior, não tá fazendo nada para reverter, né? Porque os criadores os planos estão cada vez mais Mais pressão. os zoológicos cada vez menores. Zoológico não é legal. Agora o negócio é santuário, né? Vamos mudar um nome e aí já vira outra coisa, entendeu? Essa coisa de mudar nomes das coisas também e não resolve nada, entendeu? Eu te digo qual foi o benefício de mudar. Eu sei os malefícios que vão ter. Mas qual foi o malefício, o benefício que você teria de mudar dono, proprietário, responsável para tutor? Para os animais, o que trouxe de benefício? Mas malefício eu vou te dizer, hoje você pode pegar, já que você tem a tutela de um animal, primeiro você pode perder essa tutela, né? Aí poderia de qualquer jeito, já tem lei para isso, maus tratos. Tem uma lei de maus tratos, certo? Mas você pode ser acionado por alguém que representa o seu cachorro contra você. Hoje. Isso é louco, hein? É muito louco. É muito louco, mano. E quem é que vai... Como é que vão embasar isso, né? Quer dizer, quais interesses? Você imagina como isso é perigoso? Quem vai decidir? Quem vai decidir? Quem vai ficar as regras? E vê como é perigoso hoje. Essa turma entra na casa de qualquer um, faz uma puta bagunça. Eu vi um cara que, assim, eu até falei, venha aqui na minha casa, meu, tenha coragem, faça isso, você fez com essa senhora coitada, com um cara como eu, que eu te levo pra cadeia, com 3 advogados acima de você. Como é que você entra na casa de uma pessoa, tá criando coelho, que é um recurso alimentar, coelho é um recurso alimentar, e o cara vai lá, destrói todas as gaiolas e tira o escolho do cara, bate nas pessoas. Quem são esses caras que a gente permitiu fazerem isso? Em nome do quê? Como que a gente está permitindo isso? Não pode permitir isso. Não pode. As pessoas não entendem que a longo prazo essas proibições e essas amarrações vai gerar extinção de muita coisa. Vai gerar, óbvio. E assim, agora estão discutindo um PL agora sobre animais silvestres lá em Brasília.
e tem 5 desses deputados federais que foram eleitos aí, e se você vai atrás e descobrir a vida deles, eles gostam de ver a vida dos outros, né? Vai fuçar a vida desses caras pra você saber como foi, o que eles fazem, cheio de problemas, né? Mas eles vão lá da causa, né, da suposta causa animal, que tem que ter. Eu concordo, tem que ter. Tenho saudade dos antigos caras da causa animal, pra falar a verdade, que eram mais coerentes. Agora tem uma turma de tarado, né, que se diz da causa animal, mas enfim. E estão discutindo, por exemplo, na PL lá que para acabar com a criação comercial de animais silvestres. Que é um absurdo, porque eles dizem que isso incentiva o tráfico. O tráfico sempre... deixa eu dizer, não tinha criador de araras azuis da Cenopsitis pipsi. Não tinha criador no Brasil. E elas foram levadas à extinção. Sabe o que é cômico, e para não dizer trágico? Que o fato que levou as ararinhas azuis da Caatinga, a Cenopsitis pipsi, a serem extintas, que foi o tráfico, salvou as ararinhas azuis. Porque as ararinhas azuis que foram traficadas foram lá para a Europa e para a Arábia, e agora existem lá. E por isso que a gente foi lá para buscar algumas para repovoar. Se não fosse isso, o próprio mal foi o bem. Olha que louco isso, cara. Porque não tinha criador aqui, né? Porque não tinha criador. E o próprio CITES, recentemente, recomendou, que o CITES é a convenção que trata de animais, né, categoriza os animais e o trade, né, o comércio de animais para o mundo todo. Então categoriza em 1, 2 ou 3, dependendo do nível de ameaça de extinção que esse indivíduo está, essa espécie está. Recomendaram ao Brasil que as araras, tanto a lear, né, a ararinha lear, como a ararinha azul da Caatinga, fosse incentivado criadores comerciais aqui. O Brasil disse, não, imagina, de jeito nenhum. Ok. E qual a alegação? Porque Alguém não quer? tem poucas, porque eles acham que ninguém vai Se ser. tem poucas, você vai querer abastecer. Aumentar você resolveu o problema, ué. Qual é a ligação lógica? Existe algumas? Filosofia pessoal. Filosofia pessoal. Vidas não se vendem. Aquelas coisas, sabe? Aquelas coisas que são românticas e que não levam a nada. Nunca levaram a nada. Né? Vidas não se vendem, etc, não sei o quê. Porque é ser ciente, porque coitada da arara que está atrás da gaiola, coitado do... Entende? Então, Não seria mais fácil criar regras, pensar o que é melhor? já tem muitas. Assim, conforto, mas que seja possível a criação disso, né? Não, sabe o que é incrível? Se for em conforto, né? Vamos falar uma coisa científica, vamos falar de ciência, não vamos falar do que a gente acha. Que a maioria das pessoas hoje que é da causa animalista não tem informação nenhuma, a não ser o amor que eles têm, né? E o tempo e os pics que eles recebem de doação. Mas vamos lá. Tem uma verdade, né? Às vezes a gente pensa, puxa, quanto pior, melhor, né? Porque é isso que gera a economia. Eu vejo hoje algumas organizações especializadas com equipes de filmagem maior que a minha, cara, que vivo disso. Eu vivi disso. Eu vejo equipes assim, já cruzei com equipes por aí no meio do... Agora estão saindo do cachorro-gato, estão entrando também no mundo do selvagem, silvestre, né? Fazendo produções. Deita ali, jacaré queimado, chora. E a sua área, Você sabe o quanto é caro isso, sabe? Precisamos de dinheiro para não sei o quê. E movimentam uma puta grana. São artistas do mundo animal, cara. Realmente, são melhores do que eu, mano, velho. Faturam mais do que eu, porque é faturamento, né? Sim. Alguém que deposita dinheiro na minha conta, chama-se faturamento. Ah, mas não, é faturamento. Ponto. Beleza. Fizeram um estudo científico. Vamos falar de ciência. Fizeram um estudo científico, um cara foda, que é um veterinário. Você sabe que bem-estar e maus tratos, etc., o único que pode assinar é veterinário, você sabe, né? Isso aí. Tá. Maurício Barbante, o veterinário aqui, perto acho que da Unicamp, ele fez um trabalho, porque ele trabalha, o trabalho dele plano de manejo de, por exemplo, cervo do Pantanal, o cara é fudido, o cara, assim, muito técnico. Ele pegou 4 grupos de papagaio para poder entender a questão de bem-estar. Porque
a primeira impressão que nós temos quando a gente olha um animal que está atrás de uma grade é dizer, meu Deus, privamos ele da liberdade, coitado, ele poderia estar voando lá. Veja, ele já não está mais voando lá, ele já foi retirado dessa situação, né? Mas como é que vive o bicho que está voando lá, comparado com o bicho que vive atrás da gaiola? E foi o trabalho que ele fez. Para entender, através do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E que você pega no cocô, você pega nas fezes, como é que esses diferentes grupos de zoológico, da natureza, ele pegou um grupo que é de setas, esse que chega o bicho tudo, o tráfico fudido, avaliou esse grupo de papagaio dos setas e pegou também os que vivem na casa de pessoas. O famoso papagaio da vovó, o filho da puta. Tá. Ele avaliou, trabalho científico, tá? Não é eu acho que... Não, trabalho científico, cortisol. Entende? Tá lá, estresse. Quanto mais alto estresse, supostamente não, a qualidade de vida é menor, certo? Aí eu te pergunto, onde está o maior estresse e onde está o menor desses 4 grupos que eu falei? Zoológico, setas, papagaio da vovó... O maior estresse está solto. Ele não sabe amanhã, tem todo predador, tem todo um... Não tem comida fácil, tem que brigar pelo nicho ali, no nicho onde ele vive, por sexo, por comida, por se defender pelo predador, né? do predador, etc. É o maior estresse. E onde é o menor estresse? Da vovó? Da vovó. Ele tem aguinha, comidinha, ele domina o pedaço. Mas ele vive que ele gosta, ele, não tem ninguém que vai predar ele ali. Enchem ele ali com tudo que ele gosta e quem comanda o circo é ele. É o maior estresse. Segundo maior estresse é o setas. Terceiro é o zoológico e quarto da vovó. É isso. É trabalho desse tipo. Tá ali, é Unicamp. Podem procurar Maurício Barbante. Tá fácil encontrar isso. É um trabalho científico, não é achismo. Ou seja, então, puta, vamos tirar todos os bichos da natureza, porque se eu fosse, né, esse burro, como, né, a maioria desses animalistas, muitos são, entendeu? Que são só movidos com o quê? Burro emocionalmente. Porque é só emoção, burro cientificamente. É porque são inteligentes emocionalmente, é tudo na conservação da emoção. O amor que tem, esse amor tão grande que tem dos animais que confunde sabe, você não pode pensar num animal como você pensa num ser humano. E eu vou simples assim, tá? Ser humano, na nossa sociedade, comer a sua mãe pode? Desculpa a pergunta sincera. Não. Mas se você botar um cachorro mãe com filho, o filho come a mãe. Ai, sim. Então não é igual, cara. Então não é igual. Então o que vocês estão falando? Então não é igual, sabe o que eu quero dizer? Não dá pra você tratar o ser humano igual tratar os bichos, cara. Ele tem outros parâmetros. Eu tô dando um exemplo radical, mas eu posso me distender em exemplos mostrando o que está acontecendo. Essa turma que não entende de animais e que está transformando e falando em tutor e virou pai de pets, o meu filho, está pensando, gargantas estão sendo arrancadas, que foi agora recentemente mais de um caso de pessoas que não entendem comportamento animal e depois vira culpa do animal. Não é culpa do animal, é sua culpa não saber se comunicar com bicho. E na verdade, então, não é nem bom pro animal ser filho. O animal tem que ser animal. Ele é mal, ele quer... Se já morder, bagunçar e... Esse cachorro não ser cachorro. E aí virou um negócio, ele deita na cama comigo, ele vive, é meu filho. Não, ele não é seu filho. Ele enxerga você completamente diferente. Se ele não encontrar em você o apoio que ele precisa de um líder, você vai estar criando um problema, criando uma janela, especialmente cachorros que tem não só cachorro pequeno também, porque cachorro é cachorro, é tudo na memorista, mas para uma janela para que ele dispute essa liderança, ele fala, tem um fraco aqui, eu vou ser o líder dessa merda. E cachorro, quando você me brinca, que cachorro morde. Teve um acidente, né, que a moça acabou falecendo há pouco tempo, e logo em seguida teve que um assaltante foi entrar na casa e também não saiu. O Rottweiler matou e lá são cachorros que morderam em situações diferentes, só que fizeram o que eles fazem. Cachorro é morte. Cachorro morde, cachorro é um animal que vem
Vem do lobo, vamos dizer, que vivem, eles trabalham com, eles têm toda uma ordem, né? Que eles criam e não criam assim, eu gostaria de ser o chefe. Não, quem é o mais forte é o chefe. E o banho desse, é só, põe esse carro. Conversa, não tem isso. Então, a gente não sabe. Então, a gente está transformando essa convivência nossa com os animais, eh, infelizmente, em algo negativo para os animais, inclusive, né? Você vê muito traumatizado, porque em coisas que só os seres humanos tinham, né? Dessas coisas. Ó, você tem terapeuta pra caramba, né? Tem administradores que estão voltados pra tirar a trauma dos cães, né? Eu acho que todo ser humano que tem um animal e não tem um conhecimento tinha que fazer um pequeno curso para entender, ampliar um pouco mais como funciona a cabeça. Qual animal que vocês têm? Um gato. Vamos fazer um pequeno curso, eu entender como funciona a cabeça. Conhecer a raça, né? Como a gente falou, né? Você vai pegar um Doberman, um Cane Corso, são características, vai pegar um Bully, são outras características, para entender pelo menos o seu animal, a sua raça, né? E é onde nós estamos agora, né? Nesse painel. Então não é fácil. A gente. Você que viu começar essa loucura, você acha que está muito longe de começar a melhorar? Porque as cagadas já estão dando, já está acontecendo. Eu acredito que à luz da ciência e da razão e do bom senso, a gente tem algumas coisas que vão cair. Eu acho que foi muito necessário, veja, eu sou um cara bom senso. Foi muito necessário uma mudança na forma com que a gente trata os animais, porque animais não são coisas. É importante dizer isso, né? Então, eu acredito que a gente teve realmente que ter leis para proteger melhor os animais contra maus tratos. Foi necessário a gente mudar. O cachorro hoje ele é mais parte da família, eu acho justo, legal, entendeu? Então, o cachorro antes era da porta para fora, hoje ele passou a ser muitas caras da porta para dentro. Então, eu acho que tem muita coisa positiva que os movimentos em defesa dos animais foram ganhando. O problema é quando começou a passar da medida. Isso em todos os movimentos de defesa dos animais. Passam da medida e começam a entrar em campo, no mínimo, para quem entende um pouco, perigoso e ridículo às vezes, cara. A gente tá vendo, eu não entendo o que tá acontecendo, a gente tá vendo pessoas que acham que são animais. Sabe? Porra, fala sério, mano. Para. Isso é um problema pra ir pro médico, cara. Psiquiatra. Vai se tratar mesmo. Você não é um cachorro. Você quer ser um cachorro de verdade? Põe máscara para os cachorros saírem em grupos para uivar juntos. Veja, até aí, o problema é quando eles começam a achar que são cachorros mesmo, e aí inclusive eu li hoje. E normatizar isso, né? Não, normatizar, e aí fala, tem um alemão lá, por exemplo, que já normatizou que ele e a pastora dele são um casal, cara. Um casal. Olha o perigo que nós estamos. Um casal. Nós vamos normatizar o quê? Aonde vamos chegar quando você é um cachorro? Se você se acha um cachorro, você pode transar contra o cachorro. Abre portas perigosas. Zoofilia. Sim. Zoofilia, papai. Então, assim, é muito perigoso isso, cara. É muito louco isso onde nós estamos. Então, assim, se a gente não começar a direcionar isso bem, nós estamos começando a normatizar coisas na nossa sociedade que, assim, que a gente não tá certo, cara. Não tá certo. É surreal isso. Então, parece, normal, é inocente. É um bando de gente que gosta de vestir cachorro e uivar. Parece inocente. Mas peraí. A partir do momento que eu sou o cachorro, e você tem que se referir a mim como cachorro, eu sou um cachorro. Então, você é um cachorro, então você quer ser tratado, você quer que eu te olhe como um cachorro, é isso? Então tá normal você, um cachorro humano e um outro Cachorro, vai cruzarem, cara. É normal, cara. Então cuidado, porque a gente começa a abrir portas que depois fica complicado. Sabe? E essas portas, muitas serão abertas. A gente tá vendo portas aí que foram abertas aí, que estão complicando vidas
E nem quero entrar nesse aspecto, porque senão a gente perde aquilo que a gente que é o objetivo, que é falar de animais, mas na própria ser humano, a gente passou de algumas portas que agora fica difícil a gente regular, sabe? A gente está brigando por coisas que começam a ficar perigosas até para com nossos filhos, entendeu? Sabe? Então eu tenho um filho grande já, mas amanhã eu posso ter um neto. E assim, a gente fica preocupado com onde, Aonde está indo esse para onde está indo esse, sabe? O seu direito, né? Vai até onde ou vai o meu direito. E aí eu tenho uma confusão de agendas, né? Mas vamos lá. Ixi, uma outra pergunta, da questão assim, passou, né, o assunto só de zoológico, de criatórios e tal. Essa pressão, você acha que tem alguma chance de diminuir essa pressão em zoológicos, e para começar a incentivar mais? Existe uma luz no fim do túnel disso aí, tanto do zoológico quanto dos criadores de animais silvestres? Existe na medida que a gente vai vendo esses anjos cometerem pecados. E aí a gente começa a olhar para eles e falar, pô, esse cara não é tudo isso que eu achava, né? Porque tá na mão da política, né? Depende de para onde nós vamos caminhar na política. Né? Tudo termina na política. Ou começa, né? Ou começa. Então, se você... Hoje nós precisamos, às vezes, algumas questões... por exemplo, você tem uma bancada hoje... Se não tivesse uma bancada ruralista, a gente já estaria o agronegócio já teria em maus lençóis. Só não está porque tem uma bancada ruralista. Então, por quê? Porque o agro tem dinheiro e gera recurso econômico. Quando a gente entra aí, por exemplo, em criação de cachorro e gato, por exemplo, não é um negócio que movimenta uma puta grana. Sim. Diretamente. Indiretamente, sim. Por quê? Porque você tem um monte de fábricas que fabricam petisco, ração, né? Etc., que ele movimenta uma grana. Tem a força que o ano Não teria, só que não se preocuparam em trabalhar a pauta política como o agro se preocupou. Então, quem que está chegando lá em cima agora, falando sobre animais? Aquela turma que conseguiu eleger os, entre aspas, animalistas. São esses caras que arrumam casas e ganharam notoriedade batendo em pessoas que têm animais. E alguns nem eram protetores antes, né? Caíram na calva. Caíram, só que é legal, esse cuento é bom, e aí viram esses artistas, né? Que viram os artistas de entrar na casa das pessoas, bater na casa das pessoas, porque o cara tem cargo público, ele se acha em direito de fazer um filme em cima disso, né? E vão crescendo, né? Começa um vereador, depois vai ficar deputado estadual, depois vai fazer um deputado federal, entendeu? E assim vai. E ele faz leis e promove cada vez mais, ele faz horas. Exatamente, que vai piorar a situação. Veja, vou uma coisa assim, eu gosto de pensar, as pessoas às vezes pensam só ali naquele pequeno quadradinho, elas não entendem. Eu sou um cara que quando eu olho em bolo bonito, tá lindo aquele bolo, eu pergunto, beleza, vamos lá, de onde veio esse leite e a farinha que tá nesse bolo? Eu quero saber qual foi o caminho da construção desse bolo, né? E quero saber aonde nós vamos chegar com esse bolo, né? Então, aparentemente, às vezes parece que é uma coisa bonita, mas você não avalia ela por completo. Vamos lá, uma coisa boa, só pra gente entender. Se a gente só adotar e não criar mais, se a gente só adotar e não criar mais, o que vai acontecer com o cachorro? Vai acabar. É isso que nós queremos? É isso que o animalista quer? Eles não pensam no futuro. Não, mas ele já deve... Não, sabe qual é o discurso deles? Que, assim, em nível... Eles não são contra o criar, eles são contra o vender. Então, eu posso criar o meu cachorro que tem em casa... E aí, só que eu não vou vender, eu vou doar ele. Eu já escutei um discurso desse. Eu vou doar ele pro meu vizinho que quer um cachorro. Mas você vai criar o quê? Porque esses caras já aí na verdade, eles estão voltando para... É justamente com esse cara que eu quero combater. É o cara que não tem dinheiro para criar, não tem o conhecimento para criar,
Tá criando qualquer coisa que ele tem na mão ali que eu não sabe. Esse é o cara que eu quero acabar. Vocês, na verdade, querem se tornar naqueles caras que nós estamos querendo, nós da criação responsáveis, demonizar. Que é o cara que não tem critério nenhum, é o cara que não tem dinheiro para ir lá fora pegar um cachorro russo de excelência para trazer aqui para ser um pateador. Você não tem essa grana. Não, porque não importa, porque vidas não se Pô, mas estamos mais perto para fazer o tratamento, para fazer um acompanhamento de gestação. Eles querem o veterinário trabalho de graça. Por amor. Por amor, imagina. E por que não pede isso para um médico, então? Eu tenho que fazer uma cirurgia aqui, vai custar 40 conto. Eu não fiz agora porque o seguro de saúde não quis pagar tudo, eu tô com dificuldade de pagar. 40 conto para fazer uma cirurgia aqui do meu fêmur. Tem que tirar a cabeça do seu fêmur e colocar uma bola de titânio. Por que o meu médico não faz de graça? Por amor. De graça não, por amor. Por amor. É. Gente, o cara estudou, fez faculdade. Esse por amor, gente, vocês têm que entender. É como a gente volta do começo. O governo não tem condições de fazer isso. Alguém vai pagar essa conta. E quem paga a conta é quem trabalha. Não cai E produz alguma coisa. quem produz alguma coisa. Não cai do céu. E é por isso que grande parte dos abrigos estão lascados. Porque não tem grana para cuidar e vive do Pix, cara. Porque não tem ali uma base sustentável. Porque a conta não fecha. Bom, dinheiro tem conta, tem que fechar, exato. Então, estão sempre correndo atrás de prejuízo, sempre atrás de prejuízo. Sabe? Se um criador não fecha a conta dele, ele fecha a criação, vai embora para casa. Faz outra coisa da vida. Tem que fechar a conta. Tem que pagar a conta do trabalho dele, da dedicação dele, de buscar a melhor genética. Esse é o bom criador que a gente quer incentivar. Que está sempre procurando aprimorar e melhorar. Na questão da ONG, a conta não fecha por causa dessa necessidade de estar sempre pedindo algo, né? Tá sempre correndo estresse de prejuízo. Você não tem previsão, você não sabe nem quanto está gastando, aí você vai... E quem vai pagar a conta no final? O bicho. Voltando para a ecologia, de modo geral ainda. COP30, um evento extremamente importante, que vai ser importante para o Brasil, ou o Brasil vai avacalhar? Ai, meu Deus. Olha lá. Posso ser franco com você, irmão? Não tô nem me envolvendo muito nisso, cara. Não pôs fé? Não, porque eu não tô me envolvendo muito nisso, porque, assim, eu vejo com desprazer o Brasil, mais uma vez, pagando uma conta, entendeu? Que, olha como é diferente. Você pega a Guiana Francesa, que pertence ao território da França, e veja que é a Amazônia. Veja o que eles podem fazer lá e que nós não podemos. Nós não podemos fazer o que eles fazem lá. É só você avaliar a Guiana Francesa, você vai ver que a diferença... Então, é próprio território francês e os franceses exigem de nós coisas que eles, por exemplo, não exigem do próprio território deles, da Guiana Francesa. Então, eu vejo muito conservation as a business. A conservação como um grande negócio. Eu sou muito cético com relação a algumas coisas que eu vejo, sabe, em políticas do nosso país, tanto ambientais quanto indigenistas, sabe? Muito modismo, talvez, também. Ele segue, fala aquilo que o mundo quer ouvir. Não, isso não é só modismo, não. Isso é dinheiro envolvido. É muito dinheiro, pai. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O Brasil é um país muito rico, cara. O Brasil é um país que, assim, não há... Se não houvesse o problema é político, o grande problema é o político do país. Né? E, assim, nós permitimos isso, porque a gente pratica isso. Porque nós, historicamente, somos o país de um jeitinho. Sim. Então, quando eu cheguei na política, ela chegou só algo que já estava lá embaixo crescendo e chegou no político. É um objetivo de impacto maior. Vamos dar um jeitinho nisso, vamos dar um jeitinho naquilo. Putz,
peixe fora de medida, e não deu, vamos dar uma esticada 3 centímetros e passa entendeu? Então nós somos sempre putz, não deixe tão, pô, serve pra mim, dá um café pro cara, acertar esse negócio. Então, isso aqui é história. Tô falando mentira ou não? Não, é história, é isso. Um país que os Estados Unidos já não funciona desse jeito, não funcionava, né? Depois se atrapalhou um pouco os Estados Unidos, né? Quem sabe na volta pros eixos. Mas não funcionava desse jeito. Estados Unidos, o cara era assim, tirava uma licença para capturar 2 peixes. Você pode tirar 2 peixes. Você não tira 3. Se você tirar 3, o capitão, comandante do barco que você tá, ele te denuncia. Porque ele respeita a água, né? Ele respeita... Porque aquilo é um patrimônio de todos eles, de todos. Por que você quer estar uma desperto e levar vantagens? Não, você vai respeitar a lei, cara, entendeu? E lá funciona realmente, né? Então, eu vejo assim que o nosso problema, o grande problema do nosso político é um país que tem minérios, tem floresta e em algumas áreas a gente tem 3 safras em um único lugar, cara, na mesma terra, 3 safras. É imbatível um país como o nosso, com a extensão territorial que nós temos. Era pra ser, né? Era pra estar. Hoje, o Brasil era pra ser o número 1, cara. Ô, Richard, a gente a tua história, né? Você já passou por várias coisas, já fez várias coisas. É até difícil de definir hoje, né? Se você já foi repórter, já foi biólogo. Para onde vai? O que você pensa mais em fazer? Você tem algum projeto para estar seguindo ou você está esperando aí a internet? Eu tô aproveitando a internet enquanto ela dá o que tem que dar. Eu ainda sou ambicioso em termos de eu quero fazer ainda, tenho alguns sonhos e eu tô mexendo aí, tô só ativo, né? Não consegui parar, né? Poderia parar, não sou rico, mas daria para eu diminuir muito as minhas atividades e fazer menos e viver. E talvez até sobrar mais dinheiro, né? Porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Tem projeto lá na Amazônia, num barco de turismo, tem um projeto, né, que a gente quer ainda fazer uma fazendinha lá na minha casa e para atender as pessoas com um restaurante, coisa. Eu gosto, eu tenho sonhos, né, ainda. Eu 55 anos, cara. Ainda tem muito gás para queimar. Mas mas é assim, e eu espero nesse resto de minha vida que eu ainda tenho, que ainda espero ser muitos anos, que as coisas, que o Brasil entre nos rumos corretos, né? Então eu não parei ainda, estou trabalhando, vou continuar a trabalhar, até onde realmente eu achar que vale a pena, né? Eu tenho um número na minha cabeça, né? Com 60 anos eu quero diminuir. Quem sabe ir para a política também? Não ia perguntar isso, será? Tá descartado. Você tem essa... Não agora. Mas eu ainda quero dar uma rodada agora nos próximos 4, 5 anos. Completar algumas coisas que eu preciso completar, terminar, que são... Você você tinha um projeto de dentista, Nova Fonte. Você tem esse projeto? A gente, 2 anos pra cá, sei porque o dinheiro nos apareceu, não tem mais patrocínio. Sei o que aconteceu no país. Mas se desinteressaram pelos meus projetos. Eu rodei 4 anos com esses projetos na zero dinheiro público, só dinheiro de empresas mesmo. Mas as empresas, hoje, marketing é a primeira coisa que você corta quando aperta o sapato, né? E nós estamos num país, num clima recessivo, né? Então, é inegável isso. Então... E o seu marketing é quase sempre pensando alguém ganha com isso também, né? Que é os ribeirinhos, né? Tiveram acesso a uma coisa simples que eles não tinham. A Arca do Chico. Não resolveu todos os problemas do mundo, mas desse projeto saiu a Arca do Chico, que eu acho que foi a ferramenta mais importante nossa. Talvez o dentista está parado agora, a Arca do Chico está trabalhando, porque a gente levava
no projeto Brasil Biomas, eram 3 motorhomes, um da equipe, era um hospital veterinário, que esse está funcionando e está ativo, e um atendimento humano. A gente levava ginecologia, um salão de beleza e dentista. E foi legal, foi uma experiência bacana. A gente trabalhou Pantanal, Cerrado e Pampas. Fez 4 anos de expedição. E foi muito bom, foi muito bom. Eu queria completar os outros, mas é uma operação muito pesada. Hoje, mesmo se eu tivesse o dinheiro, eu ia pensar 2 vezes, porque é muito pesada. Tomava muito tempo meu, muito desgaste. Teria que ter muito dinheiro hoje para valer a pena. Pela estrutura, Foi um sonho meu que eu não tive prejuízo, mas não ganhei dinheiro. E hoje eu estou olhando meu tempo um pouco de forma diferente, porque eu também estou me aproximando de uma idade que, assim, preciso deixar minhas aposentadorias. Se acontece algo que eu não posso mais trabalhar, eu estou com esse problema na perna aqui, estou me arrastando aqui para trabalhar, porque preciso trabalhar. Mas eu preciso me dar o direito e falar, pô, eu não quero ficar 3 semanas agora em casa para cuidar de mim. Hoje eu não posso. Hoje, no ritmo que eu não posso. Então, tem essa questão financeira para dar uma... eu não quero mais me dedicar a coisas que eu não tenha só pela filantropia, sabe? Foi maravilhoso, mas me ocupava muito. Era uma estrutura de guerra, era movimentar 30 pessoas. Eu acompanhar, você tomou um ônibus uma vez, né? Tomei o ônibus, loucura total, cara. Então, assim, são coisas que eu quero... eu não quero uma guerra tão grande, não. Mas tá criando um pouco de juízo, então, aonde ir, ou ainda vai abraçar jacaré? Não, tô, mas tem coisas que eu já não faria. Mamamba, por exemplo, hoje eu não faria mais. Não faria. Não faria. Na condição que eu fiz, quando eu fiz, não faria mais. Tem algumas coisas, ainda mais, eu sou um cara ainda que, se puder uma cascavel aqui sentado agora, deitadinho aqui em cima da mesa, vou ficar aqui de boa, olhar para ela, mexer com ela, né? Eu criei habilidade para isso, mas tem certas coisas que eu não tenho mais. Você precisa não só habilidade, mas você precisa ter reflexo adequado para isso. Então, você tem que saber que tem certas coisas que precisa diminuir. E nessa linha, tem alguma coisa que você fala assim, por que eu fiz isso? Não faz, né? Não, meio que se arrependeu, assim, cara... Não. A gente se arrepende daquilo que não faz. Não do que faz. Mas das loucuras todas que você fala assim, Faz parte das histórias que a gente conta, faz parte da minha história pessoal. Eu já errei muito também, porque a gente erra, mas acertei mais do que errei. Por isso que eu tô aqui, né? Senão, se eu tivesse errado mais, não estaria aqui. Mas eu acho que faz parte, a gente aprende quando a gente erra. E não passou vontade e tal, né? Não passei vontade, não passei. Uma coisa é certa, eu vivi e tenho vivido minha vida de acordo com aquilo que obviamente é possível e ver, mas sempre fazendo as coisas que eu achei que tinha de fazer e fui em frente. Nunca me prendia ou por medo, ou por medo de fracassar, ou medo de errar, ou medo de... Eu fui fazendo a melhor forma que eu... Isso dava certo, né? Você ia fazer e não tinha essa preocupação, né? Você só fazia, né? Você só vai... As coisas só acontecem quando você tá lá. Se você não tá lá, não vai acontecer. Então você precisa estar lá para acontecer. É isso. Qual foi a maior loucura hoje? A hora que você passa, que você fala assim, não, isso aqui foi a coisa mais perigosa que você fez? Eu acho que foi o negócio do morcego. Foi um pouco arriscado demais levar Fiquei numa cama lá 2 dias com morcegos presos comigo, hematófagos, que vieram se alimentar de mim. Porque se tivesse com raiva, a raiva é um negócio, uma morte horrível. E claro que eu fui cuidar, fui tomar as vacinas, né? Na verdade, o soro, né? Mas foi um negócio que... Um risco desnecessário, vamos dizer assim. Mas foi maravilhoso, né? Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim, de imagens de TV, entendeu? Porque o bicho desceu, foi lá e lambeu meu sangue, mordeu e lambeu meu sangue.
E falando em melhores coisas, aí pro Richard, o que te marcou? Que te mudou? Que você falou, não, isso aqui foi um divisor de águas, ou teve alguma coisa assim? Eu acho que essas culturas indígenas foram um divisor de água, ah, algumas práticas que eu trouxe para minha vida, que foram importantes para foram importantes espiritualmente, foram importantes como Richard como pessoa, entendeu? Desse planeta aqui. As viagens que eu tive, esse planeta que a gente vive é muito bonito, cara. Sim. Muito bonito. É um planeta diferente de qualquer outro aí, das galáxias e galáxias que existem, né? Que pelo menos a gente tem acesso. É um planeta diferenciado, né? O que nós temos aqui é muito bonito dos planetas. E eu acho que é isso que a coisa mais legal da minha profissão, que me permitiu viajar. E eu ainda tenho alguns lugares que eu quero conhecer. Devo ir para a China agora, que eu não conheço a China. A Austrália, eu conheço a Austrália, tenho que ir para a Austrália. Então são lugares que estão na minha listinha para eu ainda poder viajar. E fala pra gente, Greg, você conheceu tudo, o Brasil ainda é um ponto de referência e para quem quer viajar, para quem quer conhecer, a Amazônia é diferenciada. O Brasil é muito bonito. O Brasil é um país muito bonito, tem uma diversidade, é um país continental, né? Ele é diferente dos outros países, que são grandes países como o nosso, porque ele é vertical, né? Os outros países são todos horizontalizados. Então você tem muito mais chance, né, de ter diferentes ambientes, né, porque por ser vertical, né, porque quando é horizontal você mais Mas é a mesma coisa. o clima, mas construção são muito parecidos. E qual era a pergunta de Brasil? De Brasil, o Brasil é um país maravilhoso, cara. As pessoas são maravilhosas, o país é maravilhoso, a maior floresta do mundo está aqui dentro, a maior porção da floresta. Continua apaixonado pela Amazônia. Continuo apaixonado. Eu sou casado com uma mulher da Amazônia, né? Sou casado com uma manauara lá de Manaus. E a gente tem um barco lá que eu vou. Cada 2 meses eu volto para lá. E eu levo turistas para lá. É uma chance de ganhar um troco e ainda levar as pessoas para viajar. Eu gosto muito disso. Eu gosto de apresentar os lugares, falar sobre os lugares, mostrar. Eu tô aos poucos inclinado o turismo. Você fala, que atividade? O turismo é a minha. Já é sua marca hoje, você só vai trabalhar mais ela. Ó. Eu vou. Ganhar em cima dela você mesmo. Eu vou adequar para que eu possa levar pessoas, né? Para não ser, não vou levar os caras para pegar a mamba, entendeu? Mas assim, eu já levei grupos para África, levo para Amazônia a cada 2 meses, levo para o Pantanal para ver onça, levo para o Pantanal para ver sucuri, levo, né? Eu gosto de ser o guia das pessoas em pacotes que sejam intensos e com o meu olhar. Não é um pacote turístico de prateleira, uma agência beige. É um customizado que eu fui lá e desenhei e falei, putz, aqui é legal, aqui é legal, aqui é legal. E o cara vai vivenciar, então, aquilo ali mesmo, né? Vai tomar picada de mosquito. Não, você sabe que em Manaus não toma nenhuma? Zero. Você toma mais aqui, É? na Americana, do que lá. O passeio a gente faz pelo Rio Negro, cara. Eu pego um barco 3 dias, os caras andam de shorts e camiseta, não leva uma picada. Que maravilha. O Rio Negro é água ácida, então não tem mosquito, não desenvolve mosquito. O Rio Negro é aquele rio que parece uísque, né? Parece isso. É bem legal lá. Pra esse lá, preciso voltar de lá. Vou ter que voltar nesse passeio seu. Nossa, o rolê é muito legal lá. Ô, Richard, a gente já tá um bom tempo aqui, né? Agradeço. Preocupado com a sua hora também. Então já tá meio que indo pro final. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, eu agradeço a oportunidade, eu espero só que você faça uns cortes que eu consiga me explicar no todo, porque às vezes que não fica um corte truncado. A única coisa que eu para a esposa quer é que eles sejam justos o corte, porque senão parece, se você pega um corte estreito, que eu não tenho tempo de explicar,
ele fica parecendo, às vezes, as pessoas me interpretam errado. Distorce um pouco a opinião. Recentemente, eu fui num podcast, acho que foi do Pablo Marçal, e eu fiz um comentário a respeito de mutilação em cachorro, que não é um que eu concordo e discordo, eu só quero colocar os pingos nos is, né, como falo, né? Eu acho que tu ouvi isso, hein? E aí os veterinários ficaram loucos, porque foi feito um corte, na verdade o corte não foi mal feito, é que os caras não escutaram tudo, não escutam, porque as pessoas não querem escutar. Não, As pessoas torcem pelo pior, elas querem esperar você dizer algo para poder condenar você. Então assim, para sua infelicidade, eu sou muito coerente, você que quer pegar algo para poder usar contra o Richard, não sei o quê, eu sou muito coerente naquilo que eu faço, que eu falo, entendeu? E por conta disso é que eu sofro cancelamento. Eu sofri um cancelamento se alguém visse eu chutar um cachorro. Aí, né? Mas isso nunca vai acontecer, porque eu não chuto cachorro. Então, eu acho que a diferença de opinião é um direito de todos. Eu falo aquilo que eu vivencio e vejo. Eu não desejo mal a ninguém, eu não sou contra protetor, não sou contra o adote, eu não sou contra o veganismo, sabe? Eu sei que são alguns segmentos que eu falo, por quê? Porque esses segmentos, eles tiraram a cabeça fora d'água, né? E estão criticando outros segmentos, e aí eu, que tenho uma visão geral de tudo, falo, pô, antes de você falar alguma coisa, olha da sua própria marca que você deixou no chão, entendeu? Olha para você antes de você olhar para o outro. Também não entende a realidade do outro, né? Não quer entender, né? Entende? Porque já tem o seu pensamento todo definido. É isso e acabou. Eu não gosto disso. Como eu sou um libertário, eu acredito na liberdade de ideias, de expressões, e eu acho que é assim que a sociedade evolui, com pessoas pensando diferente, não igual, né? Sim. Então, foi isso que nos trouxe até onde nós estamos. Então, eu não vou sucumbir a isso. Eu não sou contra o vegano, não sou contra o protetor, não sou contra. Eu sou contra as pessoas que Querem impor essa realidade. querem impor aquilo que você acredita, que você tem toda a liberdade de acreditar. Seja feliz naquilo que você escolheu, se você acha que é esse o caminho, mas não queira empurrar isso na sociedade inteira, sem antes ampliar o discurso, sabe? Então os caras querem fazer leis sobre cão e gato e só chama protetor. Você tá falando sobre meio ambiente e você não chama o agronegócio. Como assim, cara? Como? Se os caras são donos de metade das florestas em pé, porque é um segmento que você vai tirar esses caras da conversa, tem que ter um assento ali. Tem assento de 20 ONGs nos conselhos de meio ambiente e não tem um cara do agronegócio para dizer, lá a gente faz assim, assado. Pô, aí já tem preconceito geral, entendeu? Você vai falar sobre animais, você não convida zoológicos, você não convida só os protetores para falar sobre animais silvestres. Não chama, restringe, né, o acesso a essas pessoas que têm o que falar, porque senão é da sociedade isso. Então fica muito tendencioso, né, cara? Então eu não sou contra, eu sou contra a forma em que essas pessoas julgam outras. Sem saber o que está acontecendo. Exatamente. E peçam os exemplos para dizer que esse é como é feito. A criação de animais é assim. Mostrar. Aí pega um lá na suinocultura e pega um cara que faz errado né, e fala, isso é como é feito a suinocultura, isso, enfim. Acabam julgando todo um segmento baseado num mau exemplo. Como eu falei no começo para você conhecer. Eu vou pegar então um cara alcoolizado, que matou uma família inteira com um carro, vou falar agora ninguém mais dirige. Porque toda pessoa que dirige é um potencial matador de famílias porque se embriaga. Ou no caso, não quer entender a consequência, porque um exemplo que eu falo muito é questão orgânica. Horta orgânica é um negócio legal. Sim. Só que não é real em escala. Pelo menos não hoje. Pelo menos não hoje. Então, assim,
Você quer consumir orgânico? Maravilha, você pode. Pague o preço. Paga o preço, maravilha. Só que 95% da população não consegue, não é que não quer. Não consegue pagar o preço, porque não é escalado. Então, assim, só que a gente tem que entender essa questão, né? E aceitar, né? Esse que é a jogada maior, né? Conservação se faz através de escala, né? É escalado, né? Na conservação, não adianta o cara, né? Chegou na posição que ele agora tá lá, rico, e agora ele fala assim, eu posso agora comprar uma maçã orgânica de R$10, entendeu? Você pode, mas a maioria da população não pode, ou então você não escalou. Agora, colocar, imprimir a data de validade no ovo. Exato. Eu conversei com o rapaz, mas vai encarecer, vai dificultar. Não, mas o mercado. Nem devia ter ovo é a menstruação da galinha, tá? Conversa assim, então coisa nojeita, né? É bem isso aqui. Beleza. Richard, muito obrigado. Obrigado mesmo. Espero que tenha gostado. Espero que a gente se encontre outras vezes. Você possa aqui, casa aberta para você, quando você quiser estar passando por aqui. A gente vai ser um prazer te receber outras vezes aqui. Muito obrigado. Oportunidade e até uma próxima. Até uma próxima. Valeu. Obrigado, pessoal. Esteja com a gente aí no YouTube, no Instagram. Os cortes que vão ser cortes bons, a gente não vai cortar o YouTube pela metade, tá? Vai deixar ele se explicar aí. Então, até o próximo programa. Obrigado.